Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos dar início à mensagem nesta manhã, falando sobre a formação da igreja. Observem bem que Natal tem um propósito, conforme nós mostramos, e agora nós vamos mostrar por que Jesus instituiu a igreja. No livro de Mateus capítulo 16, o verso 16, nós temos esta palavra registrada. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está, querido, o motivo pelo qual o Senhor Jesus, além de vir com a missão gloriosa, conforme mostramos ontem, que é um projeto de Deus formado há 6.000 anos atrás, que foi designado como uma sentença para a serpente, e Deus dava essa palavra para uma mulher, que da semente dela nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então, querido, agora vamos entender esses princípios. Tudo isso foi formado dentro de um projeto, dentro de um plano de Deus. Já está tudo estabelecido, ou pré-estabelecido. Muitas coisas já aconteceram. E agora vamos ater ao que está dentro das Escrituras Sagradas. Então, conforme ensina a palavra, Jesus formou a igreja para que ela fosse uma instituição dele, pertencente a ele, resgatada por ele com seu sacrifício. Porque todos aqueles que creem em Cristo não foram comprados com ouro e nem com prata, como hoje as pessoas querem tanto fazer, vender bênção para arrecadarem fundos para si. Não é esse o propósito. Não foi comprado nem com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Este foi o preço que Deus pagou pela nossa redenção. Jesus foi o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado de todo aquele que nele crê. Está vendo? Então, observando essa palavra, nós vamos então para João 14, verso 1 e 3. Quando Jesus estava prestes a encerrar o seu ministério, depois de passar todas as instruções precisas, recebidas do Pai e trazidas para os nossos corações, através de Mateus, Marcos, Lucas e João, então o Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração, falando aos discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então a igreja é uma instituição criada por Jesus para que todo aquele que nele crê seja introduzido nela pela fé, através do batismo, e estas pessoas, após confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se tornam irmãos na fé e filhos de Deus também pela fé. Tudo isso é pela fé. Está escrito e registrado no livro sagrado. No João 14, verso 1 e 3, conforme já dissemos, nós vamos para João 16, onde Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador da parte do Pai, e ele estará convosco todos os dias. Ele convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo, e vos ensinará todas as coisas. Também capacitará vocês com dons especiais para o serviço que há de vir. Lembrem-se que no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E ele completou dizendo: portanto, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. São princípios estabelecidos pelo Senhor para a igreja. E para que nós não nos descuidemos, ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Portanto, querido, esse é dever de todo cristão. E ele diz: santificai-vos, porque santo é o vosso Pai que está no céu. E disse mais: se você se descuidar e adormecer com os afazeres desse mundo, desperta tu que dormes, levanta diante dos mortos, e ele te esclarecerá.
dando-lhe uma nova versão, uma nova visão de sua missão, para que você não se desanime. Todas essas palavras estão registradas exatamente no livro sagrado. Atos capítulo 1, o verso 3 a 5, nós temos esta palavra registrada. Eu quero que você guarde em seu coração. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus, depois de morrer, ele foi ao céu, voltou e declarou: todo poder me é dado no céu e na terra. Em seguida, ele passou 40 dias com os discípulos. E nesses 40 dias, ele lhes falou muitas coisas extraordinárias. E, por fim, ele terminou dizendo assim, ó: e comendo com eles determinado dia, que determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse que daria. Capítulo 16 de João, a qual nós fizemos referência, que é o Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E isto se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Se você quiser conferir, é só ler. Está lá registrado a descida do Espírito Santo e a capacitação dada por ele. Aí, queridos, nós vamos para o livro de Efésios e vamos concluir mostrando a você como que é importante você estar ligado aos ensinamentos da palavra, ao verdadeiro sentido do Natal e ao propósito de Deus para a sua vida. Capítulo 5, o verso 22 a 27, diz assim, ó. Observe bem. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Aqui começa a história. Sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Como você vai levar o entendimento desse texto para o seu coração? Verso 27. Ele a fez assim para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja, portanto, é a noiva de Cristo. E um dia, conforme João 14 diz, Jesus vai voltar para levá-la para si. Até lá, querido, cumpra todas essas instruções, porque a igreja do Senhor Jesus, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Essa é a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Agradeço-te, Senhor, por todas essas instruções. Edifica o teu povo na tua palavra, porque ela é a verdade. Te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.